A madrugada era espessa como fumaça. O asfalto molhado refletia os faróis do meu caminhão como espelhos partidos. Eu vinha descendo a BR-153, entre Anápolis e Porangatu, quando a chuva engrossou tanto que até os limpadores pareciam cansados. Cabine estava abafada, cheirando a café velho e óleo diesel. O rádio chiava uma música sertaneja triste, dessas que mexem com lembrança de quem já perdeu alguém. E eu só queria chegar logo. Era só mais uma entrega. Mais uma viagem solitária. Mais uma noite igual a tantas outras. Foi aí que vi uma sombra encolhida no acostamento, encostada num marco de quilometragem, tentando se proteger com um pedaço de lona rasgada. Quase passei direto, mas freiei. Instinto? Talvez. Ou só cansaço de ver tanta indiferença no mundo e não fazer nada a respeito. Encostei o caminhão e abri a porta. Tá indo pra onde, amigo? O sujeito levantou a cabeça devagar. Estava encharcado, cabelo colado no rosto, a barba grossa escondendo metade da expressão. Mas o olhar era limpo. Estranhamente firme. Qualquer lugar que não seja aqui, ele respondeu, com a voz rouca. Pensei 2 vezes, mas o coração falou mais alto. Fiz sinal para ele subir. Estendeu a mão, subiu com dificuldade e se sentou no banco do carona. Nome? Pode me chamar de José. Ele disse tremendo, esfregando as mãos. Tirei a garrafa térmica debaixo do banco e passei para ele. Café forte, amargo, do jeito que caminhoneiro gosta. Abri a marmita e dividi o pão com queijo. Ele agradeceu com os olhos. Comeu com calma, como se fosse um ritual. E você? Vive na estrada? Vivo sim. Caminhão é minha casa. Ele deu um leve sorriso, mas não respondeu mais nada. Segui viagem. Os pneus cortando a água no asfalto, o motor roncando e aquele estranho ao meu lado. Silencioso. Mas diferente dos outros que já haviam pegado carona comigo. Ele não cheirava mal. Suas mãos eram limpas demais. Os dedos longos, as unhas cortadas, e a maneira como ele falava, educado, pausado, como alguém que estudou. Tinha sotaque leve, carioca talvez, mas se expressava como advogado. Mesmo assim, não perguntei nada. Já aprendi na estrada que todo mundo tem seus fantasmas. E nem sempre é da nossa conta. Horas depois, já com o dia clareando, parei num posto em Gurupi. Ofereci que ele seguisse comigo até Palmas, mas ele recusou. Aqui tá bom, Daniel. Já me ajudou mais do que muita gente. Nem te falei meu nome. Você falou. Quando atendeu o rádio do posto, eu prestei atenção. Ele desceu, ajeitou, o capuz da blusa furada e me deu um aperto de mão firme. Obrigado de verdade. Vai ficar bem? Ele sorriu. Melhor do que você imagina. Voltei pro volante. Liguei o motor. E quando olhei pelo retrovisor, lá estava ele, parado no mesmo lugar, me observando partir. Tinha algo naquele olhar que me incomodava. Uma espécie de despedida. Ou talvez um segredo. Segui viagem. Tentei esquecer. Mas a imagem daquele homem não saía da minha cabeça. Alguns quilômetros adiante, parei numa lanchonete de beira de estrada para tomar café. Ainda sentia o cheiro de chuva na roupa e o frio no osso. Pedi um pingado e um pão na chapa. Sentei, perto da TV que passava o Jornal da Manhã. E então, tudo virou um borrão. A apresentadora dizia: reaparece empresário bilionário Antônio Luiz Vasconcelos, que estava desaparecido há 3 semanas. Ele foi visto vagando pelas estradas do Centro-Oeste disfarçado como morador de rua. O objetivo? Testar a bondade das pessoas comuns. Mostraram imagens dele agora. Limpo, bem vestido, sorrindo, rodeado de seguranças. Mas eu o reconheci. Era o José. O homem que entrou no meu caminhão naquela madrugada. Meu coração disparou. A matéria continuava. Segundo informações, apenas uma pessoa teria oferecido ajuda sem saber de sua verdadeira identidade. Um caminhoneiro do interior de Goiás. O empresário não revelou o nome dele, mas disse estar à sua procura. Deixei o pão cair no prato. As mãos tremiam. Ajudar alguém não deveria causar surpresa. Mas a verdade é que ninguém para por um desconhecido à noite, numa estrada escura e chuvosa. Eu parei. Por quê? Nem eu sei. Mas naquele momento, soube que aquilo não tinha sido um simples encontro. Foi o começo de algo maior. E eu ainda não fazia ideia do quanto minha vida estava prestes a mudar. Voltei para o caminhão, mas a cabeça não acompanhava o corpo. Sentado ali, com as mãos no volante, sentia como se a estrada tivesse parado. O som da reportagem ainda ecoava na minha mente. Apenas um caminhoneiro teria oferecido ajuda. Aquele mendigo era um bilionário. E eu, um homem comum, tinha estendido a mão sem imaginar o peso do gesto. Peguei o celular e digitei o nome que vi na reportagem: Antônio Luiz Vasconcelos. As fotos mostravam um homem de terno, sorridente, cercado de repórteres.
dono de uma das maiores redes de transporte rodoviário do país. Era ele, o mesmo homem que comeu meu pão seco na beira da estrada. O telefone tocou e me sobressaltei. Número desconhecido. Atendi. Alô, senhor Daniel? Aqui é Mariana, assistente. Pessoal do senhor Antônio Vasconcelos. O senhor teria disponibilidade para uma reunião hoje à tarde? Demorei alguns segundos para responder. O quê? Como me acharam? Seu caminhão tem rastreador da empresa em que trabalha. Foi fácil cruzar os dados. O senhor Antônio... Gostaria de agradecê-lo pessoalmente. Silêncio. Onde é essa reunião? Fazenda Santa Maria, a 30 quilômetros de Palmas. Um motorista estará esperando na entrada da cidade, às 14 horas. Desliguei sem saber se estava acordado ou sonhando. Dirigi até Palmas em silêncio, com o coração disparado. Chegando na entrada da cidade, vi uma caminhonete preta parada no acostamento. Um homem engravatado desceu, se apresentou como motorista pessoal e pediu que eu o seguisse. A estrada até a fazenda era de terra batida, cercada por plantações e mata nativa. Quando os portões se abriram, quase engasguei. Um casarão branco. Surgia no alto de uma colina, com janelas enormes e jardins impecáveis. Parecia uma cena de filme. Fui guiado até uma varanda onde Antônio me esperava, agora com outra postura. Limpo, elegante, mas com o mesmo olhar firme que vi naquela noite. Ele sorriu ao me ver. Daniel, que bom te ver de novo. Me aproximei. Devagar. Não entendo nada do que está acontecendo. Senta aqui. Vou te explicar tudo. Nos sentamos. Ele pediu café. Olhei ao redor tentando entender onde eu tinha me metido. Nos últimos anos venho me decepcionando com as pessoas. Tudo virou dinheiro, interesse, aparência. Quis ver com meus próprios olhos se ainda existia gente boa por aí. Gente que ajuda sem esperar nada em troca. Ele me encarou. Você parou na chuva. Me deu café, comida, carona. Não me fez perguntas, não me olhou com desprezo. Só me tratou como gente. Balancei a cabeça, ainda confuso. Fiz o que qualquer um faria. Ele sorriu, mas com um olhar triste. É isso que você não entende. Ninguém faz. Foram semanas na estrada e ninguém me olhou. Você foi o único. Silêncio. A brisa soprava leve, como se até o vento prestasse atenção na conversa. Eu quero te oferecer algo, Daniel. Dinheiro? Ele riu. Não. Algo melhor. Honestidade é rara. E eu preciso de gente assim ao meu lado. Estou reformulando minha empresa. Quero você comigo. Um cargo de supervisão nas operações do Centro-Oeste. Salário bom. Casa da empresa. Treinamento. Você topa? Engoli seco. Eu sou só um caminhoneiro. Não. Você é o tipo de homem que muda o mundo, um gesto por vez. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia pensar. Preciso de um tempo. Ele assentiu. Claro. Pense com calma. A proposta vai estar de pé. Nos despedimos com um aperto de mão demorado. E naquele gesto, senti uma promessa. Aquele encontro improvável não tinha sido por acaso. A estrada, pela primeira vez, me levou para algum lugar além do destino da carga. Voltei para o caminhão, dirigi até um mirante próximo e parei. Olhei o horizonte, os caminhões passando lá embaixo, a cidade ao fundo. Pensei na minha vida, na solidão da estrada, nas noites mal dormidas, na falta de perspectiva. E pela primeira vez em muito tempo, sorri. A vida tinha me feito uma pergunta, e eu estava prestes a responder. Dormi mal naquela noite. A cabeça girava como roda de carreta em descida. A proposta de Antônio me seguia como um farol no retrovisor. Casa da empresa, salário alto, cargo de supervisão. Era como se o universo tivesse dado uma freada brusca e aberto outra rota na minha vida. Mas e se fosse cilada? E se aquilo fosse só um jogo de poder de um rico entediado? Meus dedos tremiam só de pensar em trocar o que eu conhecia. A estrada, o motor roncando, o cheiro de graxa, por uma mesa, uma sala, um crachá. No fim da manhã decidi. Peguei o caminhão e fui até a empresa dele no centro de Palmas. A sede era um prédio moderno, espelhado, com um nome que agora eu nunca esqueceria. Grupo Vasconcelos Logística. Na recepção, uma moça sorridente me guiou até uma sala de reuniões. Lá dentro, Antônio me esperava. E ao lado dele, estava Mariana, sua assistente, a mesma que me ligou no dia anterior. Jovem, elegante, olhos que pareciam ler a alma da gente. Que bom que veio, Daniel, disse Antônio, levantando-se, para me cumprimentar. Dormi mal. Mas pensei bem. Se eu não tentar, nunca vou saber. Ele sorriu satisfeito. Bem-vindo ao time. Mariana estendeu um envelope com os documentos da proposta. Salário 3 vezes maior do que eu ganhava. Plano de saúde. Moradia num condomínio da empresa. Um novo começo. Mas foi o olhar dela que me fez hesitar por um segundo. Tinha algo ali que me puxava. Como se aquela mulher fizesse parte do caminho que estava por vir. 3 meses se passaram. Agora eu estava de camisa polo com o nome da empresa bordado no peito. Supervisionava rotas, fazia auditorias, visitava postos de carga. A estrada ainda
Fazia parte de mim, mas de outro jeito. Eu era o elo entre quem dirige e quem planeja. E, curiosamente, era respeitado. A maioria dos motoristas me ouvia porque eu já estive do lado deles. E Mariana? Bom, ela era mais do que uma assistente. Era minha parceira nos projetos e, pouco a pouco, virou mais que isso. A gente se via fora do expediente. Primeiro cafés rápidos, depois jantares. Descobrimos que tínhamos a mesma paixão por música de estrada, que ambos já tinham perdido alguém importante, que os dois sabiam o que era começar do zero. Numa noite chuvosa, como aquela em que tudo começou, fui deixá-la em casa. Ela ficou parada, hesitando antes de sair do carro. Olhou para mim e disse: "O Antônio nunca contou, mas fui eu quem sugeri que ele fizesse o teste. De sair pela estrada, eu cresci vendo meu pai. Também. Caminhoneiro, sendo ignorado pelo mundo. Quis que o Antônio visse a realidade com os próprios olhos. Fiquei em silêncio. E quando ele voltou, ele me falou de você. Disse: achei alguém diferente. Eu só não imaginava que você mudaria mais do que a empresa. Mudou minha vida também." Ela me beijou. E naquele instante, soube que estava onde devia estar. 6 meses depois, Antônio me chamou para uma conversa particular. "Daniel, tô indo pro exterior abrir filiais. Vou deixar a gerência nacional nas suas mãos. Você provou tudo o que eu precisava ver. Liderança, honestidade, visão. Confio em você como confio em mim, eu aceitei. Não com arrogância, mas com humildade. Com consciência de quem já viu a vida de perto, no chão de terra, com o motor quebrado e o bolso vazio. Hoje, olho para trás e ainda me surpreendo. Bastou um gesto. Um café dividido. Uma carona numa noite de chuva. E tudo mudou. Do banco duro do caminhão ao conforto de um cargo que nunca sonhei. Do silêncio da solidão ao calor de uma nova família que formei com Mariana. Aprendi que a estrada da vida é cheia de desvios. Mas às vezes, é num acostamento esquecido que a gente encontra o caminho certo. E se tem uma coisa que levo comigo para sempre, é isso. Nunca subestime o poder de um ato de bondade. Você pode achar que está ajudando alguém perdido. E no fim, descobrir que quem estava perdido era você.